E novamente, dando sequência no nosso podcast da Expo Bosco 2026, recebemos agora os nossos alunos. Olha que privilégio. Uma aluna da terceira série ensino médio, que está acabando o ensino médio indo para a vida universitária, e dois alunos da segunda série ensino médio, a Ana Luísa, o Pedro Iones e o Guilherme Silva Pereira, ou os populares Guimê e PH, né, Zé? Eu nem sabia que eu tinha aluno que chamava Guilherme Silva Pereira. Para mim era Guimê somente. Na chamada dele tá Guimê, acho, Zé. Pessoal, assistiram às palestras? Foi bacana? Foi legal? Foi interessante. Que bacana, Zé. Então, agora acho que nós chegamos onde interessava, né? A opinião dos nossos alunos. 17 possibilidades, né? No primeiro momento, mais 17 depois. Então, vocês tiveram aí uma possibilidade de escolha muito grande, né? Acho que vocês projetaram uma perspectiva para hoje, uma expectativa para hoje. Então, a gente poderia iniciar por aí. Se essa expectativa, a perspectiva de vocês, se foi atingido legal, como foi, como é que vocês se sentiram lá dentro do ambiente de debate, de reflexão. Então, no início, bem simples mesmo. Atingiu a expectativa? Vamos lá. Você primeiro. Com certeza. Eu escolhi dois cursos que eu já havia pensado há muito tempo em fazer. O primeiro foi Relações Internacionais. E como eu estou pensando há muito tempo em fazer, principalmente reforçando essa vontade de fazer depois da ONU, o curso cumpriu, né, a palestra do curso cumpriu totalmente minhas expectativas sobre o curso, o que a grade, né, de estudo. Então, tudo lá foi muito bom, tudo que eu pensava sobre o curso, foi tudo cumpriu completamente minhas expectativas. E o de marketing e propaganda também foi um curso, foi uma palestra muito boa. O curso também é um curso que é muito importante em várias ocasiões e a palestra cumpriu totalmente as minhas expectativas também. Deixa eu só fazer uma intervenção, Zé. A Ana comentou que ela assistiu a palestra de Relações Internacionais e citou a ONU, né? Então, para a nossa audiência, a ONU é um projeto que o Dom Bosco exerce, chamado ONU Salê, ONU Salesiana, onde nós simulamos, né, algumas assembleias da ONU. A Ana participou ano passado, esse ano são os dois alunos, né, o PH e o Guimê, que participam. E nessas simulações existem lá os comitês, e a Ana foi uma das representantes dos comitês, talvez o melhor de todos, que eu acho que é o ONU Habitat. É uma brincadeira porque eu sou o professor orientador da ONU Habitação, né? E o colégio simula, os alunos fazem, né? Em dupla, eles simulam os comitês dos países. Então, esse projeto da ONU, Ana, de certa forma, te ajudou a desenvolver o interesse por relações internacionais, então, aí? Com certeza. Que bacana, que legal, Zé. Ok, vamos lá ouvir os dois, depois nós retornamos aí. Então, eu fiz Direito e Análise de Sistema, de Processual de Sistemas, aí, então, não são cursos que eu planejo fazer, mas é coisa como a terceira Expo Bosco, já que estou participando. Os cursos que eu queria, que eu pretendo, economia, eu já vi administração, então queria descobrir um pouco mais de direito desse sistema que vai na área de programação, de você arquitetar um sistema digital. Então, cara, o de direito foi bem legal, eu perdi umas coisas que, tipo, por exemplo, como é a faculdade, você fica 5 anos ali estudando, depois você sai, você tem o bacharelado, mas você não é nada ainda. Para advogado, você tem que fazer uns. Como que é? O exame da ordem. Então, o exame da ordem, ou você passa para juiz ou para promotor, e como ele passou na ordem no primeiro ano, inclusive, ele é o pai de um aluno do segundo ano aí, o Palu, ele estudou 11 anos na Assunção, inclusive. Então é muito interessante, que eu achei bem top. E o outro de sistemas, o cara ali mostra como a faculdade já é do... Agora eu esqueci o nome, mas como você estuda vários tipos de programação, mas hoje em dia com a IA, cara, você não é nem o principal, não é nem você saber programar, mas você saber criar um sistema, uma estratégia, arquitetar um negócio eficiente, porque essa parte de programação já é muito automatizada, então como apresentou produtividade, é bem legal. Ô, Chiquito, antes de passarmos para o Gui, ele tocou numa questão que é fundamental. Primeiro, assim, o acerto em organizar vários momentos de reflexão em várias profissões. Olha o que ele acabou de dizer, ele já tinha participado daquilo que ele achava que era
o seu futuro profissional e vem para o Expo desse ano para ampliar os horizontes. Isso é fundamental. Então, para o ano que vem, eu espero que todos os alunos tenham essa consciência, né? E olha, você apresentou alguns dados que, sem dúvida nenhuma, vai ser importante na sua escolha, na sua caminhada. Ok? Então, esse foi um depoimento muito legal, muito importante. E nós retomamos ele daqui a pouco, não? Com certeza, até anotei aqui uma Você, pergunta. por favor. Eu participei de Participei de 2 cursos, basicamente, que um desses cursos é a minha principal opção, que é a psicologia. Apesar de eu querer fazer psicologia voltada para o esporte, eu queria abrir um pouco o leque e queria fazer fisioterapia. Aí eu me candidatei ao curso de fisioterapia, mas o professor de fisioterapia não conseguiu ficar, por causa de um adendo com, acho que é o filho dele, alguma coisa assim. E aí eu fui pro curso de bombeiros, que tava ali. E, gente, eu achei super legal. Eu nunca nem tinha pensado na possibilidade de bombeiro, mas assim, o curso eu achei muito legal. Já Não colocou faria. uma pulga na orelha já. Que coisa linda, que coisa legal. Bom, e aí, desculpa, Guilherme, mas aí, Zé, a Expo cumpre o papel dela. Sim, Né? mas assim, é um curso que não faria, mas acho muito interessante. Acho muito interessante para quem quer, para quem faz, porém eu não faria porque eu não acho o meu perfil. Eu acho que o meu perfil entra mais na psicologia mesmo, porque eu ouvi a palestra inteirinha, nem comentei com meus amigos nem nada, nem falei um pio lá naquela palestra. Mas está falando agora. Igual Todos em sala eles de aula. vão saber. Todos eles Ô, vão Zé, saber. mas é igual em sala de aula. Em sala de aula ele não faz um pio também. Tá, né? Aí, ó, aluno exemplar complicado. Estão jogando no seu time. Cara. Mas aí eu ouvi a palestra de psicologia, gente, eu me encantei mais ainda. É realmente uma profissão mágica que cumpre com o que fala. E como a mesma palestrante falou, psicologia é literalmente uma medicina de conversa. É uma medicina que cura pela conversa. Ela não cura com remédios, com outras coisas. Lógico que tem seus adendos, que são problemas psicológicos, que aí tem que entrar com medicação. Mas grande parte é a pessoa não conseguir falar e tá, como a gente sempre fala, tá segurando isso pra gente e não consegue se soltar dentre as outras pessoas. E por causa de estar se segurando, ela não se sente muito bem. E aí, isso daí entra no psicológico. E aí, só da pessoa falar com o profissional, ela já melhora. Tanto que isso daí foi contado por Freud, na teoria dele. Já trouxe uma referência já, né, Zé? Ô, Zé, e o Leão ele comentou, tanto a psicologia do esporte quanto a fisioterapia, que eu não sei se você de repente pensa em se aprofundar na fisioterapia do esporte, o ano que vem, se tudo der certo, o Brasil tem a sua primeira universidade somente voltada para o esporte, né? Passou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e de repente ano que vem, terceirão de vocês, né? Que ela já tem mais uma opção. Mas você ia comentar, Zé? Desculpa. Não, eu só ia reforçar o que ele disse, né, na questão teórica, né? Em todas as palestras aqui é interessante o como surgem instrumentos e ferramentas de aprendizagem. Então, quando você vem aqui e cita uma das questões mais importantes para a compreensão das relações humanas, isso é maravilhoso. Isso é sinal que o processo de aprendizagem, encontro como esses, reforçam e te colocam no caminho da segurança. Ó, eu quero ir por aqui, eu sei que pode ter esses problemas, mas eu estou seguro aqui dessa minha caminhada. Então, parabéns por essa sua compreensão e pela sua fala. Mais uma vez, é importante para que nos próximos anos os alunos tenham essa consciência mesmo, assistam palestras. Eu me lembro, bem rapidinho, eu me lembro da primeira missão que o colégio organizou, a primeira semana missionária. Estávamos numa comunidade, eu e a Bel, nessa comunidade, e ali eu tive, o Chiquito, uma intervenção de uma mãe que foi fantástica, que é o centro do que ele disse. Ó. Eu estava dando aula de artesanato, ensinando a fazer pompom. Eu falei para a mãe, nossa, eu saí lá de São Paulo, vim aqui para ensinar você a fazer pompom. E uma mulher muito humilde, que trabalha na roça, ela virou e disse assim, olha que aula, você acabou de falar com... Né? Ela disse assim, o conhecimento não ocupa lugar na cabeça.
Deu para entender? Entendi. Eu acho que essa é a mensagem mais bonita que a gente poderia ter tido nesses nossos encontros que você acabou de dar. Ô Zé, e o que é mais gostoso, né? Nós tivemos 4 momentos antes aqui com outros palestrantes, né? Que contribuiu demais também. Mas o motivo deles estarem aqui são esses 3, né? São esses alunos. E a gente entende todo o contexto, né? Que vem de um pós-jogo do Brasil, o jogo foi meio de madrugada, eles estão num momento da vida que são adolescentes, estão vivendo, mas estarem num sábado de manhã, meio frio, meio chuvoso, aqui mostra, né, que o sucesso deles está cada vez mais perto, né? Tão produzindo, tão alicerçando o caminho para isso, né? Para essas conquistas, né, cara? Você já tinha uma perspectiva, como você já disse, a perspectiva foi atingida. Alguma novidade daquilo que foi falado que causou um pouco de surpresa para ti? É uma coisa que me marcou muito foi na palestra de marketing. O palestrante, ele falou que tá tudo bem, às vezes, você mudar a rota no meio da sua vida. Tá tudo bem você mudar a rota. Você pensar que você vai fazer alguma coisa, que você quer seguir essa coisa, isso é para sua vida inteira. E muitas vezes, avanço de tecnologia, até mesmo o país, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, não é uma coisa que vai ser para sempre. E às vezes a sua cabeça, a sua mentalidade vai mudar. Então, não é uma coisa que vai ser para sempre. Você não pode pensar que é para sempre. Você vai sempre evoluindo. E é muito importante isso, você não se culpar por isso. Porque muitas vezes a pessoa se culpa, nossa, mas era algo que eu queria fazer e agora eu não quero mais, é uma coisa que eu tô mudando, não é minha área, eu vi que não é minha área, mas por quê? Então, é muito importante não se culpar. Porque não é uma coisa de, tipo, você ter que seguir, não é uma obrigação você seguir isso para o resto da sua vida. Você pode mudar, existem outras alternativas. Aliás, mudar é sinônimo de maturidade, né? É sinônimo de reflexão e buscar aí se relacionar com a vida de forma diferente. Ela toca numa questão, Chiquito, antes de passar para os dois, que a gente vive no dia a dia, que essa Inclusive, pressão, comentamos aqui hoje, né? que essa pressão que os alunos do terceiro sofrem, e às vezes, por não abrir o leque, como vocês falaram aqui, de assistir outras palestras, ter outras referências, acabam cedendo o primeiro impulso, e aí é estatístico, é dado brasileiro. Então, atinge todas as instituições, não é só a nossa, todas as escolas do país, né? Aquilo de entrar num curso, temer nova rota, temer participar de exames para transferências em universidades, temer puxar o freio de mão e falar, meu, não era isso que eu queria estudar. Olha, eu dei aqui de cara com uma realidade que não é a minha, estou fora. Então, essa maturidade que você fala é muito importante. E nunca mudar de rotas, corrigir, então, é um defeito. Pelo contrário, é uma qualidade, é sinal de maturidade. E eu fico feliz por você ter lembrado esta questão num momento como esse, de reflexão profunda. Porque aqui nós estamos discutindo, não é eu, Chiquito, não é Renata que está ali, não é nossa colega de trabalho que está fazendo a gravação dessas nossas reflexões. Nós estamos discutindo vidas, né? Nós estamos falando de vocês, nós estamos falando daquilo que vai acontecer e para que aconteça assim da melhor forma possível, essas reflexões aqui são necessárias. E mudar o rumo sempre é sinal de amadurecimento. É como uma transformação, né, Zé? Como uma evolução e não como um passo atrás. Porque às vezes é necessário dar um passo atrás para dar 3 para frente, né, gente? Inclusive para pegar impulso, né, Zé? Para pegar impulso a gente dá uma recuada e joga para frente. Eu pensei que você estava colocando mais um autor na mesa, que era Lenin. Mais um, né? Mais uma referência. Quem acompanhou, quem acompanhou as palestras hoje, a gente pegou essas referências, a gente citou bastantes aqui. Zé, eu queria aproveitar o PH também. O Pedro vira e mexe, Zé, em aula, né, nos momentos finais, a gente discute um pouco sobre economia e tudo mais. Aí ela trouxe mais um dado aqui. De repente pode mudar a situação do país, questão política, né, questões internacionais. A economia, PH, sempre comentou que está no seu horizonte. E hoje você pegou palestras, né, que podem complementá-la ou de repente também te deixar em dúvida, né? Sim, então, eu pensei no direito aí, porque o direito, cara, com economia e direito você tem que, tipo, associar as duas coisas. Porque, por exemplo, tem o Código de Processo Tributário, cara, que é um monte de lei que tem a ver com a economia, cara. Então você tem, querendo ou não, você vai estudar um pouco isso, pô. Então eu também tive essa certeza que eu queria fazer economia, que ano passado eu fiz a palestra, então que, pô, economia além de, ele junta matemática com ciências humanas, que são coisas que eu gosto.
E o pessoal pensa economia como se fosse um negócio do dinheiro. Somente exatas, né? Não tem Então, um mas contexto, não, cara. contexto de Economia, então, quando você fala economia, você está falando mais da gestão de recursos. E qual que pensa qual é o recurso da sociedade? São as pessoas. Então, por isso que é umas ciências humanas ali. Então, quando eu vi que a mulher, por exemplo, da outra Expo Bosco falou isso, nossa, mas eu tive certeza que eu queria fazer isso, sabe? Aí eu tô, tô seguindo meu sonho aí, estudando pra caramba, pra ver se eu passo. Que legal, que legal. Olha como ele vai passar, ampliou vai o leque, passar. não? certeza. Lá no terceiro que a gente debate é que a história da humanidade, a caminhada da humanidade, ela pode ser dividida em como essa sociedade se organizou para produzir e distribuir. Sim. É a economia, É. é a economia. Então a economia determina aí as relações humanas, determina grau de satisfação, sonhos, desejos, enfim. Frustrações das pessoas, né? Qualidade de vida. Com certeza. É por isso que eu também penso muito em economia, cara. Que muitas, tipo, você vê que tem projetos de países aí que fazem foco na economia, mas às vezes como isso acaba dando nas pessoas. Ou você faz o contrário, foca nas pessoas, a economia também é melhor. Então você vê como é bonito você ver desse jeito, né? E fica registrado mais uma vez para quem está nos acompanhando o quanto é importante abrir o leque. Olha, você abriu o leque das questões econômicas aqui de forma fantástica. Não é só uma questão, como o Chiquito falou, só de exatas e números. Sim. E aí você, alguma surpresa, alguma questão que chamou mais atenção? Ah, eu já tinha mais em mente que eu queria fazer psicologia por causa do meu padrinho de batizado, ele ser psicólogo e a mulher dele também. E eu sou muito próximo deles, desde pequenininho eu sempre convivi muito na casa deles, eu sempre tomei ele como um exemplo pra mim. Tipo, lógico que meu pai era um exemplo, mas ele também vinha logo atrás dele. E aí eu não sabia que ele era psicólogo até um tempo atrás. E no que eu falei pro meu pai, falei assim, nossa pai, queria fazer psicologia, porque eu gosto muito de ouvir os outros, gosto de entender, gosto de saber como pensar em certos momentos. E meu pai sempre falou que eu tenho uma certa inteligência emocional maior do que os meus amigos ou as pessoas ao meu redor. E eu achei isso, falei, nossa, não sabia que meu padrinho, ele era psicólogo, mas ele é psicólogo voltado para a escola. E como ela mesma falou, ele mudar, e até pouco tempo atrás, no começo do ano, eu ia mudar de escola, eu ia pro Ângulo, Cidade Alta, mas não mudei, fiquei no Dom Bosco e eu queria fazer educação física no começo do ano, porque eu queria ser atleta. Mas no fim das contas eu achei melhor não, falei, não, vou continuar sendo atleta de um jeito diferente. E aí eu preferi fazer psicologia com pós-graduação em fisioterapia, tentando ser atleta, nem que seja mínimo, mas sendo. E depois que eu terminasse pelo menos um mestrado de psicologia, eu ia para fisioterapia e fazer o caminho contrário. Fazer fisioterapia com pós em psicologia e fazer o mestrado também. Eu queria muito fazer esses dois caminhos para ver o quão muda de um caminho para outro. Tipo, mesmo sendo tecnicamente o mesmo caminho, não é o mesmo caminho, dependendo do ponto de vista. Ô Zé, deixa eu fazer um comentário de bastidor, né? O Guimê, ele comentando agora que quer ser psicólogo, faz todo sentido, porque eu devo ter umas 2 avaliações em casa que ele faz comentário da pergunta. Além de responder, ele comenta a pergunta. O cara tava me analisando através das perguntas. Análise gratuita. Entendendo o que você fez pra pergunta ali. Eu tenho fotos disso ainda pra comprovar, cara. É bem isso. Mas que legal, tá dentro do espectro aí já, né, cara? Que bacana, que legal, Zé. E como educadores, né, Chiquita, a gente fica extremamente feliz quando a gente vê todos os alunos aqui no bate-papo, não só em momentos como esse, mas não só preocupado com o processo acadêmico, de alegria, de atingir os objetivos, mas o que fazer com esse conhecimento em relação ao outro, cara. Esse é o centro da educação proposta pelo nosso colégio. É um resgate da profissão isso, né, É Zé? um resgate da profissão, mas com uma atuação humanista. Eu acho que isso é fundamental. Você vê uma aluna do terceirão com a camisa do Acampa Bosco, né, participando desses projetos também, não esquecendo o lado social, o lado humano, isso é a síntese do ser humano mesmo, né? Ok, para a gente ir para o encerramento, então, para os três, que mensagem você deixaria para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, né, para os alunos do primeiro, segundo e nono ano que estão vindo aí para o terceirão?
da importância de momentos como esse? Com certeza, para ter uma noção de futuro, não só de, tipo, de escolher, foi o que eu falei, né? Não escolher por escolher. Para você ter uma noção, para você ter um repertório cultural, um repertório educacional maior, para você entender as profissões, para você entender e ir planejando o seu futuro. Tá tudo bem mudar, como eu falei, porque isso me marcou muito na palestra. Tá tudo bem mudar, mas é muito importante ter uma noção, não ir às cegas, não ir, tem que prestar o Enem, tem que prestar tal universidade porque eu preciso, porque meus pais querem que eu faça. Não, vai com uma ideia, vai entendendo que você pode sim mudar e tudo bem mudar, mas também é muito importante você ter uma noção do que você vai fazer e é muito importante assistir as palestras. Os palestrantes, eles são muito bons, são profissionais maravilhosos. Eles estão aqui mostrando o trabalho deles, mostrando quão importante é para o futuro, para nós. Então, com certeza, não deixar de assistir, assistam e se preparar para o terceirão, porque é um momento muito legal, um momento muito importante, mas que vocês também vão ter que estudar um pouquinho, um pouquinho muito. Um pouquinho muito. Antes de passar para os dois, antes de passar para vocês, a Ana está na terceira série, a gente acompanha a rotina de estudos dela, a dedicação dela, né? Então, daqui um ano, quando ela estiver acabando o primeiro semestre dela na universidade, que eu tenho certeza que ela vai estar lá, não é pondo pressão, não, tá? É uma constatação. Que ninguém diga que ela deu sorte, né, Zé? É. Porque se ela deu sorte, a sorte achou ela trabalhando, estudando, se desenvolvendo, né? Se dedicando. Mas é isso aí. Então, junto com o dela que não tenha medo de mudar, cara, então quando você vai escolher a palestra, como, cara, tem tantas palestras, vai escolhendo duas, só parece que é pouco, né? Mas como, cara, são vários anos ali, você não tem que ter medo de você escolher um negócio. Você, tipo, você acha que eu vou escolher isso, mas eu não tenho certeza que eu vou fazer, não tem problema, cara. Você às vezes vai pra ver se você quer fazer ou ver se você que não quer fazer. Como que eu já fiz, eu descobri que eu quero. Eu também já tô vendo outras pra descobrir como que isso vai ajudar no que eu já sei, entendeu? Então é isso, cara. Como vai dar tempo, né? E você descobrir o que você quer, fazer o que você gosta ali, e às vezes até descobrir outras coisas, né? Abrir o leque, como o Zé falou, né? Eu vou mais usar uma citação de um... Opa, mais uma. Registra, Chiquito, registra. Citação. É mais uma entrevista feita nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi pro Bill Gates, que o jornalista perguntou pro Bill Gates como ele conseguiu a fortuna dele. E aí ele falou pra ela, ele pegou um talão de cheque, falou pra ela, quanto você quer? E aí a mulher desconfiada começou a falar assim, não, você quer me comprar, você quer me comprar? E ele falou, não, quanto você quer? Aí ela, não, você quer me comprar, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E aí ele falou, viu a diferença sua e a minha? Eu agarrei todas as oportunidades que eu tive. E eu vejo que aqui no Dom Bosco eu consigo todas as oportunidades que eu consigo ter, que eu posso ter e que vocês me proporcionam. Porque eu tenho a missão para me moldar como ser humano, eu tenho a Expo Bosco para me ajudar com a escolha de faculdade, eu tenho o material SAS magnífico, eu estudo muito pelo material, o material é maravilhoso. Eu tenho os professores, por exemplo, Chiquito, até nas eletivas que a gente tem, eu tiro dúvida com ele se a minha escolha de faculdade é boa, que eu quero o UFPR, porque um sonho meu é morar em Curitiba. E, tipo, muitos outros fatores que o Dom Bosco eu sei que ele consegue proporcionar pra gente. E ele faz de tudo pra proporcionar. Não só o Chiquito, não só o Zé, mas sim a Bel, a Renata, todos da escola, até as moças da limpeza, proporcionam o melhor lugar possível pra gente. Eles fazem de tudo para que a gente consiga ter tudo do bom e do melhor. E é literalmente isso. A mensagem que eu passo para eles é agarre todas as oportunidades possíveis. Chiquito, depois da fala do nosso aluno, acho que nós podemos encerrar Fechamos mais uma, né? mais uma. E até a próxima. Jack. E vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigadão. Valeu.